um buraco coronal gigantesco. Se liga nisso, pessoal. Olha essa mancha escura gigantesca, ó, vindo pro meio aí do Sol, né, na parte bem central do Sol que tá virada pra Terra. Bem, fica bem virado pra gente, ó. Mas esse não é o momento mais perigoso. O momento mais perigoso é quando ele tá nessa posição. Vocês já vão entender o porquê, tá? Tudo isso acaba trazendo muito vento solar, né? Muito material do Sol, porque essa região aqui, que está escura aqui no Sol, ela está escura porque ela é mais fria, se for comparado com as outras regiões, então ela parece mais escura para a gente. Só que ali, as linhas do campo magnético estão completamente soltas, então nada ali fica preso. Aquele vento solar, né, ele acaba sendo lançado o tempo inteiro. É como se fosse uma ejeção de massa coronal, só que não é bem uma ejeção de massa coronal, porque na ejeção de massa coronal, a gente tem aqui, ó, material do Sol, que está sempre preso nas linhas do campo magnético, porque o Sol ele tem vários polos norte e polo sul. Tem vários aqui, ó, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. São vários aí. E nesses campos magnéticos o material do Sol fica preso. Quando se desprende, uma parte do material do Sol é lançado para o espaço. Nesse buraco coronal que vocês estão vendo, que é 60 vezes o diâmetro da Terra, eu já vou colocar aqui a Terra em comparação com esse monstro aí, né? Aqui as linhas do campo magnético estão soltas, então ali o vento solar ele é liberado sem freio algum, é o tempo inteiro sendo lançado para o espaço. Claro, não é igual uma ejeção de massa coronal no que se diz respeito a impacto aqui na Terra, só que ele acelera muito o vento solar e isso acaba de chegar aqui no nosso planeta, hoje, né, 4 de dezembro de 2023. Só que não é só isso, né? Se fosse só isso, estava de buenas, né? Porque o vento solar ele já está chegando, né? Numa velocidade, o impacto aqui no nosso planeta, superior a 600 quilômetros por segundo. É rápido pra caramba, né? Isso tudo impactando agora, nesse exato momento, começa a acontecer agora, nesse exato momento, aqui no nosso planeta, tá? Só que, como eu disse, não foi só isso, né? Teve também uma ejeção de massa coronal. Na verdade, a gente teve algumas ejeções de massa coronal. Se liga nisso que eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso, ó. Playzinho aqui, ó. Tem uma ejeção de massa coronal forte, tem várias aqui, né? Só que nenhuma foi tão intensa assim. Só que uma delas, que aconteceu nesse final de semana, tá também chegando no nosso planeta. Não foi direcionada para a Terra assim perfeita, tanto que a gente não vê um halo ali, né? Aquele anel saindo do Sol, mas de qualquer forma, ela vai pegar a Terra. Eu vou mostrar para vocês a previsão, conforme ela vai chegando aqui, né? O modelo, como que ele mostra que ela vai impactar o nosso planeta. Então, junta uma coisa com a outra, que não era para ser nada assim. Resumindo, as duas juntas acabam tendo uma força para produzir. Sim, teremos tempestade solar, que já deve começar aí nas próximas horas, de classe G2, tá bom? G2. E depois ela vai ficando um pouquinho mais fraca e vai virar G1. Richard, o que vai acontecer? Teremos auroras, né? Quais os impactos? Devemos correr para as montanhas, né? Vai se acostumando, pessoal, porque a tendência agora é disso para pior, no sentido assim de que vai ter muita atividade solar. Como eu sempre digo, o ciclo solar 25, que vai ter o pico agora em 2024, faz com que a tendência seja essa. Muita atividade solar, muito impacto do clima solar, né, do clima espacial, no clima espacial aqui no nosso planeta, muita aurora, muito problema de satélite de GPS e outras cocitas más. Eu vou explicar tudo aqui pra vocês e vou dar a previsão aí dos próximos dias, mas a gente precisa fazer como o Jack, né, que depois de uma semana tão agitada no Sol, pegou até uma insolação. Vamos por tempestades. Vamos então começando falando desse monstro aqui, né? Desse buraco coronal. Como eu disse pra vocês, as linhas do campo magnético ali, elas estão soltas, então não segura nada ali, né? Não tá segurando nada para produzir, por exemplo, uma ejeção de massa coronal, né? Porque para ela ser produzida, o material tá tendo que ser segurado ali o tempo inteiro e aí de repente se desprende. Ali não, nada tá sendo preso, tudo é livre, leve e solto ali, né? Fica fluindo ali tudo, né? Todo aquele vento solar. Para vocês terem uma ideia, aqui não coube na tela a comparação, tá? Mas olha o planeta Terra ali, ó, olha ali em cima, ó. Opa, consegui mostrar, ó. Earth Scale, ó, a Terra em escala. Se liga nisso, aquela bolinha ali, aquela bolinha azulzinha ali dentro do quadrado, aquela bolinha é o planeta Terra. E olha o tamanho desse buraco coronal, né? Ou seja, o tamanho dele foi calculado em mais ou menos umas 60 vezes para mais, tá? É no mínimo aí 60 vezes o tamanho do nosso planeta Terra,
tá? Isso só de ponta a ponta, né? Se a gente for pegar tudo ali, dá mais, eu acho. Dá muito mais, inclusive, né? Então, esse buraco coronal, ele tá arremessando o vento diretamente na nossa direção. Agora, nesse momento, ó, quando ele tá bem de cara pra terra, ele não chega a fazer isso. Por quê? Ó, se liga nisso que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Aqui, ó, a gente tem o vento solar, ó. Quando ele tá de frente pra terra, ó, o momento que ele tá de frente pra terra é este daqui, ó. Aqui tá o Sol, aqui tá a Terra, né, ó. Aqui ele tá de cara, tá vendo? Ó, ele solta o vento aqui, só que esse vento ele vai como se fosse num funil, o Sol tá girando. É como se você estivesse numa metralhadora aí, atirando, né, mas você tá girando ao mesmo tempo. Então, existe meio que um movimento ali meio que de roda-moinho mesmo, né? Então, no momento em que ele tá bem de frente pra Terra, ó, ele tá soprando meio que vai pro lado isso. Só que na hora que, ó, esse ponto aqui do Sol vai pra cá, ó, ele vem para essa direção, aí sim que começa a vir, né, o impacto desse buraco coronal. O impacto do like pode chegar agora, por exemplo, né? Se você estiver gostando do vídeo, faz uma coisinha para ajudar a gente, e muito, né? Dá uma pausinha aí no vídeo, clica em gostei aqui embaixo agora, ó. Clica no link aí, no curtir no caso, né? Clica também em inscrever-se, né? Pode até se tornar membro se quiser, para ajudar a gente ainda mais e dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito, tá bom? Então aqui, ó, o impacto dele é quando ele já tá mais para aquele outro ponto, né? Aqui, como eu vou mostrar para vocês agora de novo, ó. Aqui, ó, quando ele surge ali, né? Na verdade, esse buraco ele é antigo, na verdade. Esse buraco coronal no Sol, ele tá resistindo a várias rotações aí do Sol, né? A cada mês, né? Ele surge aí novamente. Ó, quando ele tá de frente para a Terra, ele não impacta ainda, né? Mas o impacto ele vem depois. Quando ele tá, ó, tipo aí, ó, nessa posição mais ou menos, né? Que é o que tá acontecendo agora. Ele tá nessa posição. Aí sim aquele fluxo todo começa a chegar aqui, né? E, como eu disse, ainda teve a ejeção de massa coronal. Ela chega de raspão, pessoal, essa ejeção de massa coronal, já amanhã, tá? No dia 5 de dezembro, aqui ela, ó. No dia 5 de dezembro, ocorreram várias, né, ejeções de massa coronal, nenhuma diretamente para a Terra, mas tem uma aqui que acontece aqui, que ela vai pegar a gente de raspão. Então, isso acaba chegando no dia 5 de dezembro agora, né? Como eu disse, vai ser de raspão. Só que se fosse só ela pegando a gente de raspão, talvez não tivesse uma tempestade de nível G2, né? Que a gente vai de G1 até G5. G5 é o mais extremo de todos, tá? G2, no caso, não teria provavelmente só com isso. Mas como vai juntar o vento solar, daquele buraco coronal gigantesco do Sol, então a gente vai ter resultado, né? Ganha velocidade e tudo isso começa agora, né? Já hoje, 4 de dezembro, a atingir o nosso planeta. Richard, qual que é a previsão aí para os próximos dias? Bora lá de previsão então, diretamente pelo site da NOAA. Se liga nisso, ó. Dia 30, aqui tá mostrando, né? Dia 1º de dezembro. Hoje a gente tá no dia 4 de dezembro, né? Então, ó, se liga nisso, ó. Pontos importantes. Vento aqui, ó. Essa é a velocidade do vento solar, e aqui a densidade de plasma, ou seja, de material do Sol, né? Então, repara nisso, ó. Conforme vem chegando, ó, começa a atingir a gente aqui, ó. Repara aqui, ó. 4 de dezembro, tá? Mais ou menos agora, né? E aí, continua aqui, ó. Repara aqui na velocidade que é absurda, e repara aqui, ó. Aqui uma densidade de plasma muito, muito grande, ó. 5 de dezembro, né? Pega a gente de raspão aqui, ó. Repara numa coisa, o tiro de bazuca, que eu chamo de tiro de bazuca, né, que é a ejeção de massa coronal, ela acontece aqui, ó. E, ó, repara que ela até faz uma curvinha aqui igual ao vento solar, mas não é tanto, porque como é muito rápido, ela meio que vence, né, a espiral do Sol, ó. Mas mesmo assim, vai um pouquinho para a direita também. E olha o que acontece, ela deixa meio que um vácuo aqui atrás, ó, de densidade, porque ela vai alcançando o vento solar e vai acumulando tudo aquilo, né? Todo aquele vento solar, ele vai sendo acumulado junto com a ejeção de massa coronal. A sorte, repara aqui, ó, é que a gente fica num ponto aqui, ó, que pega muito de raspão. Porque se viesse de cheio, olha essa densidade que absurda aqui, ó. As cores claras, né, é um material muito denso. Só que aqui, ó, repara que os níveis não vão subir muito, porque não atinge a gente em cheio. Eu tinha falado em um dos vídeos anteriores aí, que eu falava, ó, a preocupação é se coincidir do vento solar, né, acabar acontecendo alguma ejeção de massa coronal que pegue em cheio a Terra junto com o vento solar. Quase acontece isso, né? Só que não, ela aconteceu um pouquinho depois. Se essa região tivesse produzido essa ejeção de massa coronal, tipo, sei lá, 2 dias antes, 1 dia antes,
aí pegaria a gente mais em cheio. Só que não, ela atrasou um pouquinho e aí acontece aqui, né? Então a previsão é isso, né? Para as próximas horas, tempestade solar de nível G2, tá? E o índice KP ele vai chegar a 5, pelo menos, no mínimo 5 aí, né? Que ele pode ir até 9. No dia 5 de dezembro agora, a gente continua com uma tempestade solar também até o final do dia, que deve se tornar uma tempestade mais fraca de nível G1. Ou seja, os efeitos, a gente vai ter muita aurora a partir de agora, a partir de hoje já, né? Muitas auroras boreais, austrais e quem sabe até auroras não polares, que eu falei pra vocês, né? Pode ter aurora, Richard, aqui na região, próximo do Brasil? Sim, pode ter. E vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Eu falei no videozinho anterior, vou deixar no cardzinho aqui em cima, tá? E falando em tempestade solar, pessoal, a última que teve agora, logo no início de dezembro, há 3 ou 4 dias atrás, né? Se liga nisso. Isso é no Alasca. Repara aqui, ó, a lua estava no céu. Geralmente com lua não se vê muito bem as auroras. E mesmo assim, olha como foi um absurdo o display de auroras lá no Alasca, tá? E não só no Alasca. Se liga nisso, pessoal. O usuário Team lá no X, o antigo Twitter, só mudaram o nome do Twitter pra gente falar X, antigo Twitter. Devia ser X, o antigo Twitter, né? O X, o antigo Twitter, ele mostrou ali auroras austrais, ou seja, na região do hemisfério sul, na Austrália. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, isso foi um pouquinho pra baixo de Perth, na Austrália. Já vou mostrar aqui no mapa. Mas teve aurora também em Perth, na Austrália. Olha esse display, que magnífico de auroras. Olha isso, que absurdo, na Austrália, tá? É simplesmente magnífico. Richard, a linha ali de Perth, na Austrália, né, fica meio que próximo do Rio Grande do Sul, né? Se a gente for pegar latitude. Então quer dizer que isso poderia ter acontecido no Rio Grande do Sul? Não por um motivo... Ó, olha isso. Ó, até roxo aqui, ó. Olha que incrível. Isso é quando a aurora ela está acontecendo numa região mais baixa, né? Quando é cerca de 200 km de altitude, a gente tem cores verdes, que era aqui no começo, né? Ó, mais verde. E aí, conforme ela vai atingindo uma camada da nossa atmosfera mais baixa, de cerca de 100 km, aí ela começa a se tornar roxa, ó. Ou seja, foi uma tempestade solar forte mesmo que atingiu ali, né? Com uma explosão de auroras até mesmo na Austrália, aqui no hemisfério sul no caso, né? Então aqui a gente chama de aurora austral e não de aurora boreal. A aurora boreal é lá no Polo Norte, né? Próximo do Polo Norte, e a aurora austral aqui no Polo Sul. Repara numa coisa, aqui tá a Austrália, ó, repara, Perth tá aqui, né? Então, ó, tá na mesma linha aqui da África do Sul, né? E repara, é meio que a mesma linha do Rio Grande do Sul. Só não poderia acontecer igual por dois motivos. Em primeiro lugar, lá estava de noite, aqui estava de dia. Em segundo lugar, que a gente não tem que considerar o Polo Sul celeste, mas sim o Polo Sul magnético, né? O Polo Sul magnético, ele está mais nessa região, então fica um pouco mais próximo da Austrália. Então facilita auroras mais até essa região aqui, ó. Talvez pegando aqui, né, essa parte sul, né, da Argentina e do Chile. Fica mais difícil de pegar no Brasil. Porém, por outro lado, né, a gente tem aquela região da anomalia do Atlântico Sul, né, que é um ponto fraco do campo magnético da Terra, que pega toda essa região aqui, né, que está bem em cima de São Paulo, por exemplo, só que facilita a observação de auroras, mas principalmente nessa região. Por algum motivo não é onde ele é mais fraco, é um pouquinho para o lado, né? Então facilita para essa região aqui. Ou seja, se a gente tem aí, né, futuramente, nos próximos meses, uma tempestade solar de nível G4 ou G5, que são os tipos mais fortes, e olha, vai ter. É só a gente saber quando vai acontecer, mas vai acontecer, pode ter certeza, né? Quando acontecer, essa região aqui, que é onde facilita a observação de auroras não polares, né, auroras que acontecem na anomalia do Atlântico Sul, isso pode ser expandido e atingir aqui a região, principalmente a região litorânea do Brasil, tá bom? Toda a região litorânea do Brasil, principalmente aqui no Sudeste, mas também poderia pegar até Nordeste. Até o Havaí, que tá aqui, ó, bem longe, né? Tá bem longe dessa anomalia, ainda assim já teve display de auroras visível por lá, e não tem a ver com a aurora polar, tá? No Havaí foi proveniente, né, de acordo com os estudos aí que saíram, da anomalia do Atlântico Sul. Então sim, a gente pode ter, né, auroras por aqui. Eu deixei o videozinho aí, né? Eu vou deixar inclusive no box no final, mas antes de ir pro final, próximos dias o que a gente pode... outra coisa, né? Efeitos dessa tempestade solar que a gente já tá tendo agora, né? Ó, esse buraco coronal, como eu disse, ó, ele é antigo, ó. Ele surge em setembro, ó, só que muito mais fraquinho. Em outubro, esses dois aqui, ó, eles se unem, né, numa coisa só. Em novembro, ganha tamanho aí, né? Ganha espessura. E aqui, em dezembro, ele começa meio que se ramificar,
né, o que será, ó, olha ele aqui, ó, o que será desse buraco coronal no mês que vem, porque a cada mês que o Sol completa uma volta em torno do seu próprio eixo, né, ele vai surgir novamente virado para a Terra. Qual vai ser o formato dele? Será que ele vai aumentar? Será que ele vai diminuir de tamanho, né? Fiquem ligados aqui no canal Galeria do Meteorito. E os efeitos, né, efeitos dessa tempestade solar que já começa agora e se estende até amanhã, dia 5 de dezembro, a gente vai ter, como eu disse, muitas auroras, alguma interferência de rádio. Claro, isso é muito mais forte nas regiões polares, né, porque o campo magnético lá, inclusive, onde tem aurora, a gente tem efeitos mais intensos, né, então, nas regiões polares, mas também na anomalia do Atlântico Sul. Então, algumas interferências de rádio, por exemplo, podem acontecer, né, alguns problemas com satélites, né, de comunicação, até incluindo GPS, por exemplo, né? Você pode ter falhas aí no seu posicionamento. Isso pode acontecer entre hoje, né? Segunda, 4 de dezembro, até terça-feira, 5 de dezembro, tá bom? E uma projeção aí para os próximos dias que a gente pode dizer é que, conforme a gente tem aqui, ó, deixa eu adiantar esse vídeo para o finalzinho aqui, ó. Aqui a gente tem o buraco coronal, aí o vento dele, opa, aqui, ó. O vento dele, conforme ele vai para o final ali, ó, né? Ele vai aqui para a direita. A gente sai dessa região de vento, desse buraco coronal, só que tem aqui muita região ativa, né, ó. Se liga nisso que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. O buraco coronal, ele tá aqui, né, e aqui a gente tem várias manchas solares novas, né, tem uma aqui que inclusive ela tá ganhando bastante tamanho. Todas essas aqui, ó, essa aqui tem uma polaridade A3500 que já tá indo embora, então a gente não precisa mais se preocupar com ela. A não ser se ela produza uma explosão de radiação, aí sim, né, mesmo aqui ainda pode atingir a Terra, mas eu acredito que não. Ela tem uma polaridade beta-gama, tá? Essas aqui não, todas essas são simples, ou seja, não tem campos magnéticos muito diversos ali, né, muito emaranhado, não tá uma coisa muito assim. Só que como são várias, uma do lado da outra, elas podem interagir umas com as outras e acabar tendo uma polaridade mais bizarra aí, né? E com isso produzir explosões, né, de radiação e também ejeções de massa coronal. E repara, ela tá virando, elas, né, estão ficando de frente para a Terra, elas vão indo aqui nessa direção. Amanhã, dia 5, dia 6, mais ou menos, vai estar bem de cara com a Terra, tá? E aí, daqui 2 dias, no caso lá pro dia 7, mais ou menos, 6, 7, elas vão estar mais ou menos nessa posição. Aí é aquela posição perfeita do tiro certeiro, né? Porque o Sol, ele é tipo um sniper. Ele tá longe pra caramba da Terra. Então, se você atira, igual pra quem gosta de joguinho de sniper aí, vai entender do que eu tô falando. Se você atira exatamente no seu alvo, o que acontece? O vento e tudo mais, né, faz com que ele se desloque ali. Então, o sniper, o que ele faz? Se ele quer atirar aqui, ele vai atirar, na verdade, aqui nessa direção, se o vento tá para essa direção, né? Então, a posição de sniper perfeita do Sol é essa região aqui, ó. Quando essa região aqui produz alguma coisa intensa, a coisa vem muito em cheio na direção do nosso planeta Terra. E tudo isso aqui, ó, vai estar aqui daqui uns 3 dias, mais ou menos, né? Então, vamos ficar atento aí na atividade solar, porque ela promete, aqui tem muita região ativa que a qualquer momento pode ter uma polaridade mais diversa aí, e isso pode acabar acarretando em tempestades solares muito fortes para os próximos dias, tá bom? Então a gente vai manter aí, né, a nossa atenção no monitoramento solar, porque, como eu disse, a coisa só tende a ficar cada vez mais intensa até 2024, que a gente tem o pico, e isso vai se estender com certeza até 2025, talvez ainda um pouquinho do ano de 2026, tá bom? De olho também nas auroras não polares, como eu disse para vocês, né? Então, fiquem de olho nessa região aqui, ó. Richard, para que região que eu devo olhar, né? Porque se eu tô aqui no hemisfério norte, eu vou olhar sempre na direção norte do horizonte para ver a aurora. Se eu tô no hemisfério sul, tipo aqui na Austrália, por exemplo, eu vou sempre olhar na direção sul do meu horizonte para conseguir ver as auroras, né? Como nesse vídeo aqui mostra, né? Ó, ele tá olhando na direção sul, ó, e as auroras elas acontecem na direção sul. Se ele olhar para o outro lado do céu, não tem aurora, tá? Só para vocês entenderem. Ele tá olhando na direção sul. Então, da mesma forma, se você vai observar auroras não polares, a sua chance de observação não é olhando nem para o norte nem para o sul, mas sim olhando na direção do litoral, do oceano mesmo, ou seja, direção sudeste do seu céu, tá bom? Olha bem na direção horizonte, né, sudeste do seu céu. E claro, livre de qualquer tipo de poluição luminosa. Nessa tempestade de nível G2, eu não acredito que seja possível observar essas auroras.
Como eu disse, é muito mais fácil se tiver uma tempestade solar de nível G4 ou G5, no mínimo aí um G3, né? Pra gente começar a ficar alegre que pode ter algum tipo de atividade de aurora. Mas vale aquela regra, né? Se tá tendo aurora, também tem outros tipos de efeitos, como por exemplo, alguns problemas de satélite, GPS, rádio e por aí vai, tá bom? E para saber mais sobre essa aurora não polar, a chance da gente ver auroras no Brasil, na América do Sul e até mesmo na África, se liga no vídeo que eu vou deixar no box aqui para vocês, tá certo? Bom, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo de olho na atividade solar, porque a coisa tá muito intensa. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.